Eu queria aqui destacar o seguinte, viu, gente? As medidas que foram tomadas para enfrentar isso. Eu acho, eu tenho uma visão, talvez vocês não concordem, mas é uma visão, e a minha visão é baseada nas informações que eu tenho na economia aí, que a situação dos trabalhadores melhorou no Brasil nos últimos anos. Apesar de tudo, a situação melhorou. Né? Agora, os empresários nunca tiveram tanto dos seus desejos atendidos. Isso é uma coisa interessante. Né? Se a gente olha assim, as medidas que foram adotadas e que interessam o empresariado, são muitas. Eu destaquei aqui algumas mais importantes. Tem muito mais do que isso. Eu destaquei as mais importantes. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos. A desoneração da folha, ou seja, o patrão hoje ele pode optar por não pagar. São setores, né? São 15 setores já foram desonerados e a abrangência vai ser para 42 setores da economia. Mas o patrão pode não pagar os 20% da previdência, que ele tem que pagar por cada trabalhador, né, do salário de cada trabalhador, e pagar sobre o faturamento. Ele tem essa opção. Isso é uma reivindicação antiga do empresariado. Os trabalhadores até têm medo disso, porque isso aí pode significar uma pressão a mais sobre a previdência social. Né? De repente, tu tem o governo, a lei prevê o seguinte, a medida provisória, a prefeita através da medida provisória, prevê o seguinte: o governo vai bancar a diferença, o tesouro. Se por acaso o setor X diminuir a arrecadação em função da desoneração, o governo vai lá e banca a diferença. Paga a diferença de forma que não tenha queda da arrecadação da Previdência. As centrais até lembraram disso, porque eu sei, pô, muita gente já disse que a Previdência tem déficit, né? Que é uma questão polêmica. É só os fiscalistas têm essa visão. Né? Eles analisam de um determinado ponto de vista e chegam à conclusão que tem déficit. Mas isso não é consenso, mas não importa. A propaganda é essa, que se faz no meio de comunicação e tal. Isso aí não vai aumentar o déficit, foi uma bola levantada aí pelas centrais. O governo diz, não, a gente banca a diferença. Se houver essa queda, a gente vai começar, a gente paga a diferença. Qual é a ideia de fazer pelo faturamento? É que se a economia cresce, né, aumenta a arrecadação, certo? A previdência. Se a economia decai, diminui a arrecadação. Quando o pagamento é sobre, isso é um argumento forte, inclusive de gente, dos trabalhadores que defendem, né? O problema de fazer sobre a folha, pagar a previdência sobre a folha, é que tu penaliza aquelas empresas que utilizam muita mão de obra. Então, mesmo não tendo um faturamento alto, um exemplo, setor têxtil. Às vezes uma empresa têxtil é intensiva em mão de obra, usa muita mão de obra e tal, paga 20% da folha de previdência. Já uma empresa de tecnologia que fatura muito mais, mas trabalha com menos mão de obra, né, paga menos previdência, mesmo tendo um faturamento alto. Esse foi um argumento forte, inclusive, para setores de trabalhadores aceitarem. Então, esse tipo de desconto, com base no faturamento, ele é mais progressivo do ponto de vista tributário. O outro é regressivo, como se fala. Porque o outro, o que acontece? Tem uma recessão no país, por exemplo, quando é sobre o faturamento, só diminui a arrecadação. Quando é sobre a folha, o que o patrão faz? Demite. Ele manda embora porque, né, ele não tem como, o 20 é engessado, então ele manda embora. É o negócio do discurso dos encargos e tal, patronal, né? Então essa primeira medida aqui. A segunda, já mencionei a elevação das alíquotas de importação de inúmeros produtos, né? Então, apesar do empresariado, de tudo que é área, defender a globalização, não sei o que, mas no fundo, obviamente eles querem que sejam colocados empecilhos para a entrada de produtos estrangeiros que concorrem no seu produto. Né? Mas também aí o governo diminuiu a alíquota de alguns produtos para o mercado interno. Diminuiu a alíquota de carro, automóveis. Produtos que vêm de fora? Não. Produção industrial. Ah, sim, exatamente. Isso aí foi outra medida. IPI zero para carros. Sem dúvida, a redução do IPI. A redução do IPI. Gente, uma coisa interessante, aproveitar a sua intervenção para lembrar o seguinte: em mesa de negociação, deve ter acontecido com vocês, mas especialmente quem negocia no setor privado, talvez o pessoal dos motoristas, dos sindicatos motoristas, tenha tido muito essa experiência.
Mas tinha 3 coisas que os patrões sempre falavam, o patrão da indústria, do serviço, os caras sempre batiam naquelas teclas ali. Os 3 principais problemas na visão dele: carga tributária excessiva no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária e tal. Segundo, juros, campeão mundial de juros. O Brasil foi durante muito tempo. Hoje não somos os campeões, mas figuramos entre os 5 maiores ainda, infelizmente. E terceira questão, o câmbio. O câmbio no Brasil estava sobrevalorizado. O real estava valendo muito. Essas 3 principais reclamações do empresariado. Todas elas foram mexidas pelo governo Lula ou governo Dilma. Todas elas. A taxa de juros reduziu drasticamente. Nós estamos com a menor taxa de juros em termos reais da história, 2%. Segundo, o câmbio foi mexido, ainda não está no ponto, mas está mais competitivo. Para vocês lembrar, há um ano e pouco atrás era 1,80. Hoje o governo manteve um patamar de 2. Né? E a terceira questão, tanto o governo Lula como o governo Lula vem desonerando, vem reduzindo a carga tributária. Através das desonerações, umas definitivas, outras provisórias, mas vem desonerando. A carga tributária passou de 26% para 35% na gestão FHC. Passou de 25% para 35%. Claro, para pagar dívida pública, principalmente. E essa carga deu até uma diminuída nos últimos 10 anos. Isso é uma coisa interessante. A gestão Lula não aumentou a carga tributária. Então, se olha, e claro, recentemente, com a crise de 2008, melhorou, foi desonerado. Isso é muito interessante. Bom, vamos em frente. Vou em frente, senão eu não vou conseguir. Alguém marcou esse tempo, não? Por acaso? Só para ver se eu deu 50 minutos pela 50 minutos. Consegui fazer de cabeça esse papel. Não tá certo. Se alguém tem um lado diferente, pode não. Se ninguém questionar, vai fazer. Então vou dar uma aceleradinha aqui para aproveitar esses últimos 10 minutos para. Agora já deu 51. Tá certo? Pô, tá rápido, a vontade de vocês está acelerada, pelo amor de Deus. Outro aspecto que foi feito para enfrentar essa baixa competitividade da indústria nacional foi a redução da taxa de juros para os menores patamares da história. Em novembro foi anunciado um ambicioso programa de investimentos em rodovias e ferrovias, ou seja, já que o setor privado não investe, quem investe é o setor público. Né? Em 4 de dezembro foram anunciadas uma série de medidas para a construção civil, aportando crédito e tal, para fomentar a construção civil, que aliás é um setor que está nadando de braçada, né? por conta de tudo, tanto da economia em geral quanto os acontecimentos do Brasil nos próximos anos, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. E o custo financeiro para investimentos, só o empresariado muito sacana não vai apoiar essas medidas que o governo está tomando do ponto de vista do custo financeiro. A taxa de juros caiu drasticamente. Tá? O governo tem um programa de sustentação do investimento, o tal do PSI, né? Com mais ou menos 2,5% do PIB de investimentos. É grana, tá? Caramba, significa mais de 100 bilhões. Né? 1/3 do crédito disponível na sociedade é do BNDES, a TJLP, taxa de juros mais baixas, extremamente baixa. Eu acho que ela está até negativa em termos reais, ou seja, a taxa de juros é menor do que a inflação. Né? Agora, eu queria só fazer isso aqui é uma espécie. Bom, então, resumo da obra. Uma série de medidas que foram sendo tomadas. Eu me esqueci de mencionar aqui, mas não posso deixar de falar, que é o negócio da energia elétrica. Certo? Pô, esse troço é histórico. Ter no Brasil uma redução de energia elétrica, para a indústria pode chegar a 32%, e para as famílias acho que é 18%, né? Se não me falha a memória, 18%, né? Pô, isso é histórico. A energia elétrica é um insumo fundamental para a produção industrial. Em alguns setores, até 50% do custo é energia elétrica. Nas famílias aí se fala, a importância que isso tem no orçamento familiar. Né? E a energia elétrica, diferentemente do feijão, a energia elétrica é um insumo que
que entra em todos os produtos e serviços. Aqui nós estamos gastando energia elétrica, por exemplo, para fazer esse debate. Né? E nos produtos nem se fala também, tudo, para transportar os produtos, para comercializar, para produzir. Né? Então o governo fez um negócio fundamental. Peitou os caras, e esses picareta aí, tiveram a... Agora que imagina o cara ser contra, tem que ser um cara venal, né? Para ser contra a redução do custo da energia elétrica. Qual é o argumento para isso? O cara tem que ser muito nó cego para defender esse tipo de coisa. Aí teve alguns caras, ligados principalmente à oposição, Governadores, inclusive. senadores, Aí governo foi contra. Inventaram milhões de argumentos para ser contra uma coisa que é imediata, começa a melhorar a renda da família imediatamente. Né? Isso é tão importante, né? Se a gente pegar alguns anos atrás, os maiores devedores da Celesc eram empresas, aliás, grandes empresas que não pagavam plano de energia. Por quê? Porque era um custo alto, difícil de pagar, eles pagavam outras coisas. As relações também eram relações de compadrio, exatamente. Inclusive gente do governo. O Zé que estava pagando daquele pai de santo na Bahia lá para fazer reza para não chover, para aumentar a energia. Para aumentar a energia. Não por acaso foram os governos de oposição, né? Foram os estados onde tem governo de oposição que. Né? E agora o empresariado, a maioria do empresariado, apoiou. A gente pensa, a campanha foi uma parceria com a Fiesp. Parceria do governo com a Fiesp. Pô, só o empresariado muito sacana, né? Para não apoiar esse tipo de coisa, meu. O cara tem que ser nó cego, cara. Tirar argumento do baú, para dizer, não sei o quê. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos trabalhar rapidinho, meu tempo escasseou bastante. Em termos de perspectiva, né? Você telegráfico aqui para a gente poder concluir, mais ou menos dentro de uma hora e pouquinho. Perspectiva para 2013. Eu acabei perdendo muito tempo aqui com a indústria. Né? Crise na Europa, deu uma melhoradinha. Isso tem, você diz, bom, o que a nossa campanha tem a ver com a crise na Europa? Tem a ver, porque a economia internacional é interligada, né? A globalização não é uma força de expressão, ela existe mesmo. Então, o Brasil exporta para a Europa, tem relações com aquele país. A China, que importa muito do Brasil, exporta para a Europa, então se a Europa vai mal, a China diminui o crescimento e compra menos do Brasil. Então, essas coisas estão ligadas. Aí, em termos internacionais, no ano de 2011, 2012, foi muito ruim, especialmente na Europa. Vai estar dando uma melhorada lá. Os caras não falam, pelo menos, em ruptura da zona do euro. Já não se fala mais nisso, né? Da Grécia sair, ou coisa parecida. Então, isso é um sintoma de que, né, melhorou desse ponto de vista. A China diminuiu o seu crescimento, fez o que eles chamam de pouso suave. Os caras cresceram 7,8% no ano passado, pouso suave. Um crescimento invejável que o Brasil desejaria. Né? Por que ela tem influência nisso, cidade? É a segunda economia do mundo, ela que é o motor, atualmente, do mundo. Né? É o principal motor. Os outros são auxiliares. Né? Então, se a China parar, se esse motor estourar, lascou. Aí o mundo afunda mesmo. Né? Claro que isso vai acabar, né? Assim, a China tem um milagre há 20 anos. Aquilo que foi um milagre para nós de crescimento de 10%, entre 68 e 73, no tempo da ditadura militar, a China mantém isso há 20 anos. Né? E aí, claro, tudo é assombroso na China, né? Tudo é assustador. Mas claro. vai começar a baixar. Vai começar a baixar. Inclusive a degradação do meio ambiente, né? Inclusive, diz que das 20 cidades mais degradadas do mundo, mais poluídas do mundo, 20 estão na China. É um negócio. Das 20, 16 estão na China. A China é um país socialista, hoje pratica um capitalismo selvagem. É verdade, é verdade. É um capitalismo de Estado, né? A definição. Capitalismo de Estado. Bom, aqui, gente, rapidinho. Comportamento da inflação em janeiro. Vocês devem ter visto, o INPC foi 0,92, né? Em janeiro. Eu acho que isso aqui é localizado, tem a ver com alimentos. A gente pesquisa a cesta básica no Brasil todo, aumentou em todas as capitais. Aqui em Florianópolis aumentou mais de 6%, em Brusque, a gente pesquisa também, aumentou mais de 6%. Né?
E é uma coisa onde foi pressionado principalmente pelos alimentos, ó, aumento de quase 2% no mês. Teve outros itens, educação e leitura, mas que é normal em janeiro, habitação, caso de IPTU, que é normal também, despesas pessoais 7,6%. Mas foi fundamentalmente a alimentação, que tem muito peso, né? Aí a avaliação é o seguinte, ó, a inflação deve ficar pressionando um pouco mais no primeiro semestre e cair no segundo. Então acho que vocês vão enfrentar ali um índice, vamos discutir um índice na campanha salarial entre 6% e 6,5%. Acho que vai ser mais ou menos isso que vocês vão discutir. Mas ela vai ser um instrumento de pressão no primeiro semestre. Até digamos, uma inflação desse tipo até é bom para a campanha. A inflação está X% com alimentos mais ainda, né? Vai pegar 12 meses de alimentos, dá muito mais do que, vai dar muito mais do que 6 ou 6,5%, vai passar dos 10%, isso é um argumento para a mesa, e depois ela tende a arrefecer no segundo semestre. Então isso, em princípio, é positivo, né? O governo, inclusive, já anunciou a desoneração de produtos da cesta básica o que pode influenciar a inflação, não é garantido, mas pode. Desonerar, ou seja, tirar os impostos dos produtos da cesta básica, né? O governo vai usar uma combinação de políticas, vai ser uma das possibilidades, viu, gente, para esse ano é aumentar juros, infelizmente. E toda essa pressão da mídia, ainda bem que o Banco Central hoje é uma equipe lá de gente competente e tal, e não é banqueiro, pelo menos o presidente do banco, como era o Meirelles, Tom Billy é um cara mais técnico, né, não tem interesse ligado a banqueiros e tal, mas não está descartada a possibilidade de aumento, vai depender desse comportamento, se for só uma coisa pontual mesmo, de janeiro, de alimentos e tal, não aumenta. Mas o governo vai fazer tomar uma série de medidas para evitar isso. Vocês pensem bem uma coisa, gente, o governo Dilma precisa crescer, só que eles não podem vacilar com a inflação, a gente sabe a consequência disso. O pessoal que já era de movimento sindical na década de 90, tem alguns aqui que já eram, sabe que a inflação tem um peso decisivo, né? Se a inflação sai do controle, o Brasil não fará outra coisa, a não ser correr atrás do próprio rabo, chegar na campanha salarial, zerar as perdas, no máximo, né? Inflação muito alta, então não consegue isso, como a gente sabe, né? Então acho que o governo vai tomar uma série de medidas, porque realmente é um troço preocupante, não dá para vacilar com a inflação, tá? A influência da alimentação. O PIB esse ano cresce entre 3% e 4%, então isso vai ser bom. Tomara que essa previsão não esteja errada, né? Porque ano passado todos os economistas também previram que o PIB ia crescer pelo menos uns 3%, e foi 1%. Né? Tomara que não seja, mas isso é bom para a negociação, né? PIB baixo é do ano passado. Aí eu queria só fazer uma observação, que é o seguinte, o governo Dilma, nesse aspecto de crescimento, ele está mal na foto. Né? Porque primeiro a gente entra num processo eleitoral agora. Já estamos num processo eleitoral, como a gente ouve pelas declarações dos partidos de oposição e da situação. Se tu pega a média de crescimento do PIB, o governo Dilma dá menos de 2%. Cresceu 2,7% e 1% no ano passado. Então, esse tema certamente vai ser muito importante na campanha eleitoral. Então a Dilma precisa crescer mais esse ano e precisa crescer ainda mais no ano que vem. Isso vai ser Agora, o dilema dela é o seguinte, ela não pode, ao mesmo tempo, deixar a inflação sair de controle. Não pode crescer em sacrifício da taxa de inflação. Porque isso é um erro, já provou que é um erro no Brasil fazer esse tipo de coisa. Não pode descuidar do problema inflacionário. Então é um desafio grande, não é fácil. Uma pergunta assim, até que ponto o governo controla isso? Ele controla totalmente o PIB? Não, Inflação. a inflação, por exemplo. A inflação. Até que ponto com juro, mesmo assim não pode ser controle? Pode sair, pode acontecer. Como a história do Brasil, inclusive, é rica nisso, né? Se tu pegar até o plano real, o Brasil teve 50 anos de inflação alta, até o plano real. O golpe de 64, por exemplo, uma das desculpas que eles usaram foi a inflação alta. Supostamente o governo
lugar de inflação muito alta, a ditadura veio para resolver isso. Então o Brasil tem muita tradição disso, existe risco, o governo tem muita, digamos, é o agente social e econômico com mais força, mas não é exclusivo. Na verdade, a gente percebeu que o governo tem peso decisivo, os planos são importantes, mas a sociedade também tem que estar engajada nesse negócio. Como a inflação está rondando o Brasil, que a Argentina está com um problema grave, não sei se vocês têm acompanhado, o governo tem uma taxa de inflação, os institutos independentes têm outra, e o governo acabou de fazer agora um acordo de congelamento, até abril. Né? Pô, esse troço é complicado. Quando começa a fazer acordo para congelar coisa, é um troço complicado. A experiência de congelamento aqui do Brasil não é boa, né? Seja no plano cruzado, né? No plano Brescia, no plano Collor, tudo teve congelamento. Então a inflação é um negócio que dá arrepio para. Tem gente que faz, especialmente os trabalhadores que estão chegando agora no movimento sindical, o pessoal não dá muita bola para isso. O pessoal não sabe o que é ter 20% de inflação no mês. E aí o que acontece? Os preços sobem de elevador. E os salários de escada. Então tu nunca consegue emparelhar os preços. E aí ganho real, né? O que está acontecendo nos últimos anos? O movimento sindical tem conseguido ganhos reais. As pesquisas do Diese revelam isso. Vocês mesmos são um exemplo disso. Ganhos reais, modestos, mas tem conseguido. Né? Com inflação alta, já era. Fica cada vez mais difícil, porque daí, enfim, daí tem um conflito distributivo muito grande, cada um quer, aí o patrão quer tungar salário, né? Ele também precisa aumentar o seu produto e ao mesmo tempo reduzir o seu custo, é um negócio complicado. Então, assim, a tua pergunta é interessante, o governo é o principal agente, mas não é o único. Realmente, se os empresários, por exemplo, não estiverem confiando que o governo vai conseguir controlar a inflação, ele assume uma postura defensiva, ou seja, ele aumenta o seu produto antes. O outro empresário faz a mesma coisa. E aí não tem plano que resolva. Certo? Então, uma coisa, viu, gente? Uma coisa interessante, economia é sentimento. O que parece economia é sentimento. Se as pessoas acharem, se todo mundo achar que vai ter inflação alta, o cara da padaria aumenta o pãozinho. O trabalhador quer ter reajuste maior, porque ele sabe que vai ter inflação alta. O empresário que produz aço vai passar o índice do seu produto e, de repente, até botar uma gordurinha por causa da inflação futura. Né? Que não sabe quando que vai conseguir. Aí, essa cadeia gera inflação. Por isso que o sentimento de que os preços não vão aumentar, que a moeda está estabilizada, é fundamental. Né? E tem um detalhe importante, ó. O que é a inflação? Se não a desvalorização do dinheiro. A inflação é só isso. O dinheiro se desvaloriza, ou seja, eu tenho 10 reais no bolso, hoje tu compra uma coisa. Amanhã esses mesmos 10 reais não servem, vai precisar de mais um. A inflação é isso, a desvalorização da moeda. Como a moeda é um troço fundamental para o país, né? E não é só país capitalista. Pode ser um país socialista, precisa de moeda, né? É claro que no socialismo a moeda é mais fácil de controlar, porque não tem toda essa questão da especulação financeira, essas coisas, que isso é muito mais controlado, né? Mas a proteção da moeda é fundamental. O governo realmente não pode vacilar nessa questão inflacionária. Nós temos um exemplo da Argentina, que está realmente perigoso em termos de controle da inflação. Tomara que dê certo, porque tanto nós, a América Latina toda, né, mas a Argentina teve problemas seríssimos. Lá eles tiveram um negócio chamado hiperinflação. Né? Bom, gente, como nós estamos sofrendo aqui um esvaziamento na sala, tem um recado para o cara que está falando aqui na frente, no fundo é um recado, não vou puxar, está na hora de parar. Então, eu só fazer. Eu queria só. Eu só queria. Isso aqui não é uma tabela, viu, gente? É exame de vista. Talvez se vocês estão com a vista legal. Está enxergando aí, Fred? Vamos ver como é que está o meu óculos. Está enxergando? Claro que não. Precisa trocar de óculos. Então, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Já que não conseguem ver. É o seguinte. Aqui, ó. Isso aqui é uma tabelinha de
de despesas de pessoal em Santa Catarina e outros dados relativos ao ano passado. Isso aqui é importante, né? É fundamental na negociação de vocês, porque é daqui que vai sair o reajuste de vocês. Aí o que a gente tem? Tu tem aqui a despesa total com o pessoal. Vocês sabem que hoje vigora no país a tal da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que estabelece limite para os estados, para os municípios, para a União, para gastos com o pessoal, desde 2000. Uma lei, aliás, imposta pelo Fundo Monetário Internacional, que prestou dinheiro para o Brasil na última vez em 2002, mas esse, na verdade, foi um empréstimo que eles fizeram para o Brasil em 98, que eles impuseram uma série de coisas, por exemplo, privatização dos bancos estaduais e uma série de coisas, e uma lei de responsabilidade fiscal. Hoje, aqui eu quero fazer uma parte. Hoje, esses países que impuseram a lei no Brasil estão precisando de uma lei de responsabilidade fiscal. Porque a situação fiscal do Brasil está de 10 a 0 no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa como um todo. Né? Então, a situação fiscal do Brasil nem se compara hoje. Felizmente, isso é uma ótima notícia para nós. Ninguém gostaria de saber que as finanças públicas no Brasil estão tudo escangalhadas. Porque se fosse isso, estaríamos fritos, né? Não ia ter menor possibilidade de reajuste. Né? Se tivesse o reajuste, talvez não tivesse como pagar. Não é o caso. Mas aqui nós temos o seguinte: tu tem despesa total de pessoal, no ano passado, 6 bilhões e 700 milhões. 6,7 bilhões. Pô, não consigo chegar nem daqui, mas é 6,7. Troca o óculos. E, por outro lado, a receita corrente líquida, tá? A receita corrente líquida, que é a base de cálculo, enfim, é a receita do governo, descontada de algumas coisas, que gera a tal da receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida foi de 14,5 bilhões. Se tu fizer a continha, se tu comparar os 6,7 com os 14,3, tu vai chegar a um percentual de 46,46. Então o governo gastou com o pessoal no ano passado 46,5, né, com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Isso, na verdade, é o chamado limite prudencial da lei. Já está no limite prudencial, que é 46,55. Tá? Tu tem um pontinho percentual. Não, nem um pontinho. Não tem mais nada. Tu tem 0,10% de diferença em relação ao limite prudencial. A lei também tem um limite legal, né? Que é 49%. Acho que não está aqui, limite legal. Só que os governos não gostam de trabalhar no limite legal. Eles já têm restrições a financiamento, não sei o quê. Todo mundo gosta de trabalhar no limite da prudência. Tá? Eu repito aquilo que eu falei no início. Isso aqui é crucial para vocês. E esse fenômeno não deve se repetir esse ano, porque é sabido que o ano passado houve a arrecadação foi muito inferior à arrecadação prevista, pelo problema da mudança de lei ali dos importados. A desaceleração do PIB. Né? É verdade. Agora nós estamos num ciclo, isso aqui é dado que vai até dezembro. Nós estamos num ciclo de melhoria disso. Né? Eu não sei se eu tenho aqui, acho que eu não tenho, não vou perder aqui no popular. Essa situação piorou no ano passado. Assim, há 3 anos atrás, esse percentual era 41%. Se tu tem 41% de comprometimento da receita corrente líquida, significa que tu tem 5 pontos percentuais para chegar até lá. Isso mas isso dá uma margem de reajuste de mais de 10%. Certo? Porque, claro, se é 41%, é 40%, tu pode meter 10% ali que não chega no limite prudencial. Vai arranhar o limite prudencial. Então, tu tinha uma margem de 10%, 11% há 2 anos atrás. Ano passado, essa margem foi erodida. Ela dançou, ela acabou. Né? Por causa da desaceleração da arrecadação e por causa do próprio crescimento vegetativo. O governo estima em 4,5%, eles falam em 4,5%. Eu até contar uma história para vocês. Agora teve esse lance
do acordo aí dos PIS que eu mencionei no início, aí o governador tem que assinar esse acordo, né? Porque é uma lei que tem que partir do executivo. O governador convidou as centrais sindicais e os empresários para um almoço lá na casa do governador para assinar o acordo e tal. Enfim, ele está tentando fazer, ele não participou de nada da negociação, mas ele referenda um acordo que é feito entre trabalhadores e empresários, e ele quer faturar, bater foto ali, dizer que é um cara, né? Os caras já estão em campanha eleitoral. Aí eu fui lá também como assessor do IBER, fui junto lá com as centrais e tal. Aí, numa hora ali que a gente estava se servindo, eu perguntei para o governador não vai ter reajuste agora em janeiro, na database, a database que eles mesmos criaram, né? Há 2 anos atrás, né? Em 2011, né? Foi uma coisa até interessante do ponto de vista dos servidores. Não, já está no limite de responsabilidade fiscal e tal. E não, mas esse ano vai crescer a economia, a arrecadação vai aumentar. Mas será que vai? Tem um cara assim, não. Será que vai? Não sei o que. Pelo menos aqui está todo mundo prevendo. E olha, esse nosso vai encardir, né? Porque já tem carro na rua, então o pessoal acha que vai para um confronto aí. E vocês mesmos criaram. Mas é difícil, não sei o que. Nós vamos fazer uma sugestão, o Paulo, acho que nós estamos pensando em fazer uma sugestão para reajuste em maio só. Era para ser da database. Agora eu já vi um secretário dizendo que não vai ter reajuste esse ano. Estou pensando em não dar reajuste. Então, esse troço vai ser central na campanha de vocês, né? Porque, por causa disso aqui, né? Por causa desses, o governo, vocês lembram do passado, o governo contingenciou uma porção de gastos, né? Ele fez uma economia do governo no começo, foi 2011 na verdade, fez uma economia de 1 bilhão, vocês lembram? Sim. Uma coisa que nós não vamos ter muito tempo, pelo menos essa fala inicial para discutir, mas uma coisa interessante é o seguinte, eu tenho até esses dados aqui, mas não vou alugar vocês com isso, porque meu tempo já acabou, mas o governo gastou no ano passado, e isso vem acontecendo todo ano, 1,7 bilhão com juros e serviços da dívida Santa Catarina. Isso é uma coisa interessante, o movimento sindical não discute isso. Né? Porque, tu pensa bem, para pagar todo esse conjunto de trabalhadores, com as suas, sustenta as suas famílias, ele gasta 6 e pouco, 6,7 bilhões. E só para a dívida, só para o governo federal, no caso dessa dívida com o governo federal, aquela dívida negociada com o FHC ainda, né, se gasta 1,7, 13%, se não me falha a memória, da receita corrente líquida. Então, é uma drenagem de recursos. Se não tivesse essa dívida, eu acho que o governo devia botar uma equipe só para renegociar esse troço, porque as bases de atualização dessa dívida que os estados têm foram no tempo da inflação alta. Então o indexador disso é o IGPDI, que é um índice que anda muito mais rápido que o INPC. Né? O governo devia, há muito tempo, ao invés de estar pagando religiosamente 1,7, 1,5 bilhão todo ano, devia negociar isso. Pô, se o país mudou, a inflação despencou, por que tu vai estar usando um índice que inflaciona o valor? Né? Mas é isso. Terminei aqui a minha fala, até prolonguei mais, acho que falei mais de 1 hora. E, inicialmente, é isso, vocês já estão com aquela cara que eu falei, né, cara de velho. Mas eu acho que alguns se disfarçaram, alguns forçaram. Em 5 minutos que o cara já estava assim, fazendo cara de velho, para eu terminar rápido. Mas não funcionou, eu percebi isso.